Leitura do dia. 13/365. Gênesis 37, 38 e 39. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertences durante uma viagem, enrolar bebês, servir de assento ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas ia até os joelhos. Possuía mangas curtas e era apenas de uma cor. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza. Mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e colorida. A túnica tornara-se símbolo do favoritismo de Jacó por José, o que agravou as relações já estremecidas entre José e seus irmãos. O favoritismo em família pode ser inevitável, mas seus efeitos davais têm de ser minimizados. Os pais podem não conseguir mudar o sentimento para com o filho favorito, mas podem mudar suas atitudes para com os outros filhos. Os irmãos de José já estavam bravos com a possibilidade de serem governados pelo irmão menor. José então aumentou o fogo com sua atitude imatura. Ninguém aprecia um modo arrogante e orgulhoso. José aprendeu a lição da maneira mais difícil: seus irmãos o venderam como escravo para livrar-se dele. Após vários anos de sofrimento, José aprendeu que nossos talentos e conhecimento vêm de Deus e por isso é mais apropriado agradecer-lhe do que alardear sobre nós mesmos. José, quando mais velho, dá o crédito a Deus. Poderia o ciúme fazer você sentir vontade de matar alguém? Antes de responder, claro que não. Veja o que aconteceu nesta história. 10 homens estavam dispostos a matar o irmão mais jovem por causa de uma túnica e alguns sonhos divulgados. Seu profundo ciúme havia se transformado em ira, cegando-os completamente para o que era certo. Pode ser difícil reconhecer o ciúme quando nossas razões parecem ter sentido. Mas quando não o fazemos, o ciúme cresce rapidamente e leva a sérios pecados. Quanto mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrar-se dele. O momento certo para lidar com o ciúme é quando você se apanha comparando-se com outros. Os irmãos estavam preocupados de serem acusados pela morte de José. Então Judá sugeriu uma opção nada correta, mas que os livraria de cometer assassinato. Às vezes, escolhemos uma solução por ser a mais branda entre dois males. Mas esta não é a atitude certa a tomar. Quando alguém propuser uma solução que pareça funcionar, primeiro pergunte: isto é correto? Os irmãos de José não mataram, mas também não esperavam que ele sobrevivesse muito tempo como escravo. Na verdade, estavam dispostos a permitir que cruéis mercadores de escravos fizessem o trabalho sujo por eles. José enfrentou uma jornada de 30 dias pelo deserto, provavelmente acorrentado pelos pés. E no Egito seria vendido como uma mercadoria. Seus irmãos pensaram que nunca mais o veriam. Porém Deus estava no controle da vida de José. Rubem retornou à cova para achar José, mas seu pequeno irmão se fora. Em seguida, seu primeiro pensamento foi: o que acontecerá a mim? E não: o que acontecerá a José? Em situação difícil, você costuma preocupar-se primeiro consigo mesmo. Considere a pessoa mais afetada pelo problema. E é provável que assim você conseguirá encontrar uma solução para o caso. Para encobrir sua ação maligna, os filhos de Jacó enganaram o pai, fazendo-o pensar que José estava morto. O próprio Jacó havia enganado outras pessoas, inclusive seu pai. Agora, mesmo após ter sido abençoado por Deus, ele ainda precisava enfrentar as consequências do seu pecado. Deus pode não ter punido Jacó imediatamente, mas as consequências do seu erro permaneceram com ele para o resto da vida. Tirar as vestes ou cobrir-se com sacos era um sinal de lamento, semelhante ao uso do preto hoje em dia. Imagine o choque cultural enfrentado por José quando chegou ao Egito. José tinha vivido como nômade, viajando pelo interior com sua família e cuidando de ovelhas. De repente foi introduzido na civilização mais avançada do mundo, com grandes pirâmides,
belas casas, pessoas sofisticadas e uma nova língua. Enquanto José viu o melhor das habilidades e inteligência do Egito, também contemplou a sua cegueira espiritual. Eles adoravam a incontáveis deuses relacionados a cada aspecto da vida. Gênesis 38. Este capítulo é nitidamente um contraste entre o caráter imoral de Judá e o caráter moral de José. A falta de integridade de Judá resultou em contenda e decepção na família. No capítulo 39, vemos a integridade de José e as sábias escolhas que refletirão o seu caráter piedoso. Sua fidelidade foi recompensada com bênçãos ainda maiores do que se poderia imaginar, tanto para ele quanto para sua família. Esta lei sobre casar-se com uma viúva da família é explicada em Deuteronômio 25. Seu propósito era assegurar que a viúva sem filhos pudesse ter um filho que receberia a herança de seu falecido marido e que em troca cuidaria dela. Como o filho de Judá, marido de Tamar, não possuía filhos, não houve linhagem familiar através da qual a herança e a bênção da aliança pudessem continuar. Deus matou Onã porque este recusou-se a cumprir a obrigação para com seu irmão Tamar. Porque esta história parece banalizar a prostituição. As prostitutas eram comuns nas culturas pagãs, como Canaã. As prostitutas públicas serviam às deusas cananeias e eram elementos comuns nos cultos religiosos. A fornicação era encorajada com a finalidade de melhorar a fertilidade em colheitas e rebanhos. Elas eram mais respeitadas do que as prostitutas particulares que, ao serem apanhadas, eram normalmente punidas. Tamar foi impelida a seduzir Judá devido ao seu forte desejo de ter um filho e ser a matriarca da linhagem de Judá. Judá foi dirigido por sua cobiça. Nenhum dos casos era justificável, porque Judá foi tão aberto em suas relações com uma prostituta, e pronto para executar sua nora por ser uma. Para compreender esta aparente contradição, precisamos entender o lugar da mulher em Canaã. Sua função mais importante era ter filhos, que perpetuariam a linhagem familiar. Para assegurar que os filhos pertenciam ao marido, a noiva teria de ser virgem e a esposa manter relações somente com o marido. Se a esposa cometesse adultério, ela deveria ser morta. No entanto, algumas mulheres não pertenciam a famílias. Elas poderiam ser prostitutas do santuário, sustentadas por ofertas, ou prostitutas comuns sustentadas pelos homens que utilizavam seus serviços. Seus filhos não possuíam herança e os homens que as contratavam não adulteravam qualquer linhagem familiar. Judá não viu problema em contratar uma prostituta por uma noite e além disso, ele podia pagá-la. Entretanto, Judá estava pronto para executar sua nora porque se ela engravidasse como resultado da prostituição, seus netos não fariam parte de sua árvore genealógica. Ao que parece, a questão da moral sexual nunca entrou na mente de Judá. Sua preocupação era manter a herança em família. Ironicamente, foi Tamar e não Judá quem agiu para supri-lo com herdeiros legais. Ao seduzi-lo, ela agiu mais no espírito da lei do que Judá, que se recusou a enviar-lhe seu terceiro filho. De forma alguma a história insinua que Deus fecha os olhos à prostituição. Por toda a Escritura, a prostituição é condenada como sério pecado. Se há uma moral, esta é a importância da fidelidade às obrigações familiares. Incidentemente, Judá e Tamar são ancestrais diretos de Jesus Cristo. Selo era uma forma de identificação usada para autenticar documentos legais, sendo normalmente um desenho único, gravado em pedra e usado em um anel ou colar inseparáveis de seu dono. O selo era usado pelos ricos e poderosos para marcar o barro ou a cera. Porque Tamar tinha o selo de Judá, ela podia provar indubitavelmente que ele havia estado com ela. Quando Tamar revelou que estava grávida, Judá, sem saber que a tinha engravidado, decidiu matá-la. Ele havia encoberto seu próprio pecado e ainda assim agiu duramente para com Tamar. Normalmente, os pecados que tentamos encobrir são aqueles que mais nos enfurecem quando os vemos em outras pessoas. Se você indignar-se com o pecado de outros, pode ser que tenha uma tendência similar para aquele pecado e não queira enfrentá-la. Ao admitirmos nossos pecados e buscarmos o perdão de Deus,
tornasse mais fácil perdoar as outras pessoas. Gênesis 39. A data da chegada de José ao Egito é discutível. Muitos acreditam que o acontecimento se deu no período dos reis Hicsos, estrangeiros procedentes da região de Canaã. Eles invadiram o Egito e controlaram a terra por quase 150 anos. Se José chegou durante este reinado, é fácil notar porque ele foi rapidamente promovido à escala real. Por serem estrangeiros, os próprios Hicsos não se importariam com a linhagem deste brilhante estrangeiro. Faraó era um nome comum utilizado para todos os reis do Egito. Um título como rei ou presidente. Os faraós em Gênesis e Êxodo eram homens diferentes. O Egito antigo era uma terra de grandes contrastes. As pessoas eram extremamente ricas ou absurdamente pobres. Quase não havia meio termo. José encontrou-se servindo a Potifar, um oficial muito rico a serviço de Faraó. As famílias ricas possuíam casas elaboradas de 2 ou 3 andares com lindos jardins e varandas. Eles gostavam de se divertir em casa escolhendo frutas deliciosas de tigelas caras. Cercavam-se com versos de alabastro, pinturas, tapetes bonitos e cadeiras esculpidas à mão. O jantar era servido com talheres dourados, e os quartos iluminados com luminárias de ouro. Empregados como José trabalhavam no andar térreo, enquanto a família ocupava os pavimentos superiores. A esposa de Potifar não conseguiu seduzir José, que resistiu à tentação, afirmando que isto seria um pecado contra Deus. José não disse: "Eu estaria magoando você", ou "eu estaria pecando contra Potifar", ou "eu estaria pecando contra mim mesmo". Sob pressão, tais desculpas são facilmente racionalizadas. O pecado sexual não é somente entre 2 adultos que consentem. É um ato de desobediência contra Deus. José evitou ao máximo a mulher de Potifar. Ele recusou suas investidas e finalmente dela fugiu. Algumas vezes, apenas tentar evitar a tentação não é suficiente. Precisamos fugir. Especialmente quando as tentações parecem muito fortes, que é frequentemente o caso da tentação sexual. As prisões eram lugares horrendos em condições desprezíveis. Eram utilizadas para abrigar os que faziam trabalho forçado ou como José, os acusados que aguardavam julgamento. Os prisioneiros eram culpados até que sua inocência fosse provada. E não existia o direito a um julgamento rápido. Muitos prisioneiros nunca chegavam a ir para a corte, pois os julgamentos eram retidos segundo a vontade do governador. José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho, e não enfrentar um julgamento. Como prisioneiro e escravo, José poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Porém ele deu o melhor de si em cada tarefa referida. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro Mor, que o promoveu a administrador da prisão. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora. No trabalho, em casa ou na escola. Siga o exemplo de José realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida de José. Ele verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações.